Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem? Por aí estamos chegando aqui com Visão Geral de hoje. Visão Geral, uma visão diferente no seu dia a dia. Eu vou dar uma mensagem aqui, nesse começo de programa, e é para você refletir, porque o nosso assunto tem a ver com parte dessa mensagem. Não há cirurgia plástica ou maquiagem que consigam recompor a alma. Portanto, cuide bem dela. Ela, mais do que as outras coisas, pode deixar em evidência a verdadeira beleza. Mas a cirurgia estética existe e ela é com o cirurgião plástico. Já a cirurgia da alma, essa é só com Deus. Meus amigos, vamos falar de cirurgia plástica hoje aqui no nosso programa, Dr. Samir Eberlin. Que prazer recebê-lo aqui, tudo bem? Prazer, Alberto. Doutor Samir. Samir é árabe, mas pelo jeito não tô vendo nada de árabe aí, hein? Não, só o nome mesmo. Só o nome mesmo, né? Aí tem o quê? A família tem... italiana e alemã. Basicamente italiana. Basicamente. E o Eberlin tem a ver com o meu querido amigo Marco Antônio Eberlin. Sim, é meu tio. Seu tio? Marco Antônio Eberlin. Marco Antônio foi destaque no esporte de Campinas, foi diretor, vice-presidente da Ponte Preta por um grande período, diretor de futebol. É isso aí. Aliás, anda sumido, Eberlin. Não vejo mais Eberlin. Tá em Campinas? Tá em Campinas. Acho que o último trabalho dele no futebol foi no Bragantino. Tá por aqui então, mas não tá no futebol não, né? Não tá no futebol no momento. Então tá bom. Dr. Samir Eberlin é cirurgião plástico formado pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, a FAMERP. É membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e especialista em cirurgia plástica pela Associação Médica Brasileira. Doutor, o povo brasileiro é vaidoso? Sim, o povo brasileiro é bastante vaidoso. E claro que acho que é uma pergunta que eu vou fazer, mas já sei a resposta. A mulher é muito mais vaidosa. A mulher brasileira é a mais vaidosa, talvez a mais vaidosa do mundo. Proporcionalmente à nossa população, o Brasil é o país que mais faz cirurgia plástica no mundo. Ah, é? Proporcionalmente sim. Sim, pelo número de habitantes. Só perde para os Estados Unidos, mas aí a população é muito grande, né? Tá certo. Em quantidade, mas em número per capita, aqui é maior. Vamos falar muita coisa de cirurgia plástica aqui. Aliás, em busca da beleza, assim, às vezes há não há freio, né? As pessoas acabam deixando a coisa aí, não freia, não toma cuidado com cuidados básicos que deveriam tomar, não é? Já visto o que aconteceu aqui com a bancária Lina Calisto, de 46 anos, que passou pela cirurgia. A gente vai falar muito sobre até o produto que foi colocado nela. E como é que pode um apartamento ser uma clínica? Como é que pode? Não pode, né, Alberto? Mas no Brasil a gente não tem uma regulamentação correta, uma regulamentação de quais médicos podem exercer quais atividades. A lei do ato médico, ela ficou muito perdida e não indicou exatamente o que poderia ser feito por um tipo de médico, outro por outro. E também não há um controle intenso sobre as clínicas, sobre profissionais não médicos fazendo procedimentos médicos. Então o Brasil está um pouquinho perdido nisso aí e precisa se reorganizar. Quando o senhor viu essa notícia, mais até quando o senhor viu o desenvolvimento de tudo, qual que é o seu grau de espanto nisso tudo? Na realidade, assim, em 2014 nós tivemos um caso muito semelhante ao que aconteceu aí. Um pouquinho pior porque o profissional que realizou o procedimento nesse caso de 2014, ela não tinha formação nenhuma. Ela se fingiu de biomédica, fez um preenchimento glúteo e a paciente faleceu 24 horas depois, a mesma coisa. Já no caso do Dr. Bumbum... Já no caso do Dr. Bumbum, pelo menos ele é médico. Ele é médico, né? Mas é que essa história, por exemplo, eu ouvi falar que ele não tinha autorização para atuar no Rio. Como é que é isso? Isso. Quando o médico ele se forma e ele se registra num Conselho Regional de Medicina. No meu caso, por exemplo, eu só sou registrado no Conselho Regional do Estado de São Paulo. Então, teoricamente, não é que eu só posso exercer aqui, mas se eu decidir exercer minha profissão em outro estado, eu tenho que me registrar lá também. Bom, eu não sei. Mas por que razão? Qual é a explicação? Só por causa de um controle dos conselhos regionais. Não que ele aprenda menos por estar lá. Além do registro de médico, nós temos o registro de especialidade. Chama-se RQE, Registro de Especialidade
de cada médico. Então, no meu caso, por exemplo, eu sou registrado no Conselho Regional de Medicina como médico, como cirurgião geral e como cirurgião plástico. Eu tenho 3 registros, né? O registro de médico e de plástico e das 2 especialidades. Sei. Pode continuar. Não há controle no Brasil, por exemplo, se um médico é registrado em plástica ou não, se ele pode fazer o procedimento tal ou não. Teoricamente, um médico pode fazer qualquer coisa. Ah, entendi. O cirurgião plástico, via de regra, ele é um cirurgião antes de ser cirurgião plástico? Não. Sim, é obrigatório fazer cirurgia geral, é um pré-requisito. Que você faça cirurgia geral e depois Agora, faça cirurgia plástica. O Denis, que é o Dr. Bumbum, Denis César, né? O nome dele? Isso. Ele tinha tudo isso. Só Não. não tinha. Não, ele não tinha. Ele simplesmente era médico. Formou médico, 6 anos de medicina. E aí passou a fazer o procedimento. Passou a fazer procedimentos estéticos, Muito bem. Não havia nenhum agora, registro de especialidade. A coisa deve ficar muito complicada pro lado dele, né? Deve se complicar um pouco, porque assim, teoricamente, ele não tinha conhecimento para fazer o que estava fazendo. Não pode ser só enquadrado como erro médico. Não, provavelmente deve ser enquadrado como imperícia, né? Imperícia. Não tinha treinamento para fazer o procedimento que fez. Doutor, polimetilmetacrilato, é isso? Isso, polimetilmetacrilato é o PMMA. PMMA. E aí ele tem vários nomes comerciais como... Tá. Mas, muito bem, o que é o PMMA? PMMA é um gel, né? Um gel de base de água, com microesferas de acrílico. Microesferas, pequenas bolinhas bem pequenininhas de acrílico. Não é indicado para o preenchimento glúteo? Na realidade, o PMMA, ele é o bisavô dos preenchedores atuais, né? Quando ele foi bisavô, então é uma coisa muito antiga. Talvez o tataravô. Então, assim, ele foi usado por um tempo para fazer preenchimentos, só que assim, observou-se que ele tinha um grande número de complicações, não só que levavam a óbito, complicações inflamatórias, necrose de tecido regional, ele migra com o passar do tempo, então as pessoas faziam um preenchimento da maçã do rosto, 5 anos depois o preenchedor estava na região cervical, né? Então assim, hoje em dia ele ainda tem utilização, muito pouco, mas tem. Tá. E essa utilização se restringe a preenchimentos de pequena quantidade e justa periostal, que a gente chama, que é quando é encostadinho no osso. Vai com a cânula até encostar no osso e preenche só aquela região. Tá, mas para fazer um preenchimento de glúteo é uma quantidade razoável, né? Uma quantidade enorme. A gente normalmente usa PMMA entre 5 ml, 3 ml. Ali seria o quê? Quantos Ali ml? eu acredito que ele usou em tudo, coxa, bumbum, alguma coisa perto de 800, alguma coisa assim. Quase 1 litro, né? Quase 1 litro de preenchedor, É uma coisa assim absurda. Vejo porque pelos vídeos divulgados na internet ele mostrava um monte de preenchedor em cima da mesa, assim. Mas todo mundo pode ver, simplesmente claro que eu não vou, aí o senhor pode falar assim, se você quiser entender mais, faça um curso de medicina, né? Mas isso é aplicado, isso fica intramúsculo ou... no caso ali, fica intramuscular ou subcutâneo. Né? Ou na parte gordurosa ali do bumbum. E forma uma cápsula forma uma reação inflamatória e acaba se fixando naquela região. Teoricamente é para acontecer assim, mas muitas vezes ele pode migrar e descer pela perna. E quem faz isso pode tomar injeção no bumbum depois, não? Na realidade, no PMMA, teoricamente, não teria muito problema, mas pode levar a infecção. Mas, por exemplo, se aquilo forma uma bola, digamos assim, protegida por uma película, você tomar uma injeção ali, o líquido vai só no PMMA. Não tem atividade a injeção. Isso. Ela perde a função a injeção. Então, assim, se for aplicado numa região assim, ela não vai ser absorvida. Sem dúvida. Então, perde-se o medicamento. E o risco de furar aquilo e aquilo começar também migrar para outros lugares? Aquilo começa a extravasar. Se ele fizer uma reação inflamatória, ele pode perfurar para a pele e começar a vazar para a pele. Que foi o que aconteceu com aquela modelo Andressa Urach, há uns anos atrás, que teve uma drenagem pela perna. O médico tentou retirar aquilo, ela teve que fazer várias cirurgias na perna. Mas doutor, vamos então. Mas fazendo dentro do procedimento normal, com os médicos adequados, especialistas, é um procedimento razoavelmente seguro? Em pequena quantidade, ele ainda é razoavelmente seguro. Para cirurgia plástica... Você está falando, desculpa, pequena quantidade com PMMA. Isso. Mas há outras coisas que preenchem o bumbum que tem mais... Sim, há outras coisas que podem ser usadas para preencher o bumbum. Outros tipos de preenchedores. Que é o que está sendo usado. Que são os mais novos, ácido hialurônico,
hidroxapatite de cálcio. Então, existem outros preenchedores que podem ser usados, que são mais seguros, que trazem os mesmos resultados. A diferença é o valor. Tá. Para você ter uma ideia, eu não tenho preço recente, porque eu nunca comprei PMMA na minha vida, mas alguma coisa como 100 ml de PMMA custava alguma coisa perto de R$350. 1 ml de ácido hialurônico custa 700. Tá. Então é uma diferença gritante de valor. Tá certo. E é para sempre, não? O PMMA é para sempre, ele é inabsorvível. O ácido hialurônico, ele é absorvível. Com o passar dos anos, ele vai sendo absorvido pelo organismo. Até sumir. Até desaparecer. Agora, o PMMA, o senhor disse que é para sempre. Então, a pessoa faz um PMMA com 35, 40 anos, acho que era 45 a idade da moça que morreu, né? E aí, quando ela tiver 70, 80, 90 anos, ela vai estar toda caidinha, mas com o bumbum bem levantadinho? Muito provavelmente, esse PMMA, com o passar dos anos, vai migrar para as regiões da coxa, a parte posterior da coxa. Ele vai acabar descendo e às vezes chega aí parar no pé. Já vi casos descritos de encontrar PMMA no tornozelo, em volta do tornozelo. Fica com aquele tornozelo gordinho, vai lá abrir, ver o que é PMMA que foi injetado lá na coxa ou no bumbum. Você já pensou? Mas com o perdão da brincadeira, né? Quase uma coisa não tem cabimento. Não, com o perdão da brincadeira, com o passar do tempo, o homem vai elogiando a mulher. Olha, hoje a sua coxa está bonita, seu joelho está bonito, sua panturrilha está bonita, olha o seu calcanhar como está bonito, né? Vai descendo, mais né? ou menos assim. Muito bem. A gente tem outros recursos, né, Alberto? A gente pode usar a gordura da própria paciente para preencher o glúteo, né? E a gente pode... Mais seguro, claro. Nós podemos usar prótese de glúteo. Né? Prótese. A prótese é um dispositivo que é colocado intramuscular, né? Só é realizado por cirurgião plástico, há uma dificuldade técnica, né? Não é qualquer pessoa que saiba fazer um procedimento desse. Não há simplicidade de poder ser feito num consultório, nada disso. Um hospital, centro cirúrgico, tudo. Mas é um procedimento seguro. Tem suas complicações, tem. Duradouro. Duradouro e seguro. Duradouro, que a gente falou, duradouro o quê? 10 anos? Na realidade, a prótese glútea, ela não tem prazo. Se ela não tiver nenhum problema, não migrar, não tiver nenhuma dificuldade, não girar, nada assim, ela pode permanecer a vida toda lá. Mas com o passar do tempo, nós vamos ficando mais flácidos, tá certo? Sim. É uma coisa natural. E com a nossa musculatura um pouco mais enfraquecida, não há um certo risco de haver um deslocamento, uma mudança? Sempre há. É que depois de cicatrizada na posição, normalmente essas próteses elas não giram mais. Elas têm essa mobilidade no começo, antes de elas estarem bem cicatrizadas no local. Tá. E depois que ela aderiu, essas próteses elas têm uma boa aderência, forma uma cápsula no formato exato da prótese, ela não sai mais do lugar. E doutor, 90% é mulher que faz essa prótese, né? Não, mais de 90%. Mais de 90%. Muito bem. Perde-se um pouco de sensibilidade no local? No bumbum, não. Com a prótese, não. Com a prótese, não. Mas vamos ver aqui, com o PMMA. Com o PMMA eu não tenho experiência, Alberto, para te falar. Mas se você tiver uma lesão nervosa ali pelo PMMA, ou uma lesão inflamatória, ele pode perder a sensibilidade. Pode perder a sensibilidade. Sim. Com o enxerto gorduroso, a sensibilidade é perdida temporariamente. Em todos os casos, ela é perdida temporariamente. Você manipula a região, coloca o preenchedor que você precisa, ou a prótese que você quer, e temporariamente essa região fica levemente dormente, a pele. Tá. Depois de passado algum tempo, isso volta ao normal. Provavelmente, a moça que morreu, ela, se tivesse feito, mesmo com o PMMA, se ela estivesse num hospital, a chance dela se recuperar seria muito grande. Na realidade, então, a gente não sabe ainda exatamente o que levou ela a óbito. Segundo os legistas que fizeram a primeira necrópsia, a causa ficou meio indefinida, eles solicitaram alguns exames. O que eu esperava encontrar numa paciente que teve um óbito tão rápido assim, eu e qualquer outro médico saiba o que está falando, esperava encontrar PMMA no pulmão dela, tá bom? Porque o que provavelmente levou ela à morte foi que esse produto foi injetado dentro de um vaso sanguíneo, dentro de uma veia, sem o médico saber, claro, né? E esse produto migrou, passando pelo coração, e foi lá e obstruiu uma artéria pulmonar. Isso é o que provavelmente levou ela à morte, né? Que é o mais comum.
Chama-se é um embolismo causado pelo gel. Olha. Então, os médicos legistas devem ter procurado isso. Agora uma coisa interessante, uma moça bonita, né? Uma moça muito bonita. Muito bonita. Eu acho que não sei a razão pela qual, né? Cada um é cada um, né? Muito estranho uma moça bonita como é uma coisa importante a ser dita. Uma moça bonita como essa, teoricamente instruída, porque ela é gerente de um banco, uma coisa assim, né? Não gastou pouco para fazer o procedimento e foi procurar um médico não especialista. Estranho, né? Uma coisa que não tem sentido, né? Não tem muito sentido. Então, verdade. eu até comentei isso hoje pela manhã, quando estava conversando com uma jornalista. Eu acho que isso é um pouco de influência das próprias redes sociais. Porque esse médico, ele fazia muita propaganda nas redes sociais. Isso aí é uma muito coisa intenso. Então, precisa ter um controle sobre isso de alguma forma. O órgão que é responsável pelas propagandas no país, nós precisamos ter um específico às propagandas da internet, porque é uma coisa muito séria. Vamos falar um pouquinho agora da parte estética, assim. Por exemplo, o Botox. Botox tem um prazo de validade, né? Sim. O Botox é a marca, né, mais famosa, né? Na verdade é a toxina botulínica tipo A, isso. Essa toxina ela tem uma durabilidade intramuscular de aproximadamente 6 meses, entre 4 e 6 meses. Tá. Para alguns pacientes dura menos, para alguns pacientes pode durar um pouquinho mais. Esse produto é aplicado dentro dos grupos musculares da face, diversos grupos musculares da face. Só para face? Basicamente para face e algumas outras regiões do corpo podem ser tratadas com Botox, mas com outros objetivos. Tá. Por exemplo, a palma da mão, para tirar aquela sudorese excessiva da mão, a região axilar, né? Planta do pé, mas sem finalidade estética nesse caso. Perfeito. Finalidade estética basicamente na face. Na face. E ela relaxa esse grupo muscular, né? Faz um relaxamento do grupo muscular. Você passa a não conseguir mais contrair o músculo. Então você não consegue levantar a sobrancelha, por exemplo. Né? Então quem usa Botox fica assim, não consegue. Não leva. A gente, o médico treinado deixa fazer uma excursão pequena da sobrancelha, sem deixar ela enrugar a região frontal, né? A gente faz. Coisa. E aqui nessa região se coloca também? Nessa região a gente pode fazer perioral para apagar aquelas ruguinhas. Senão, como é que a pessoa vai beijar, doutor? Não consegue, não tem jeito. Por isso que tem que fazer com alguém que sabe o que está fazendo. Você já pensou? Aliás, quem faz? O esteticista pode fazer ou não? Não, na realidade esse tipo de procedimento invasivo é sempre médico. Sempre médico. Cirurgião plástico ou dermatologista. Eu sou ignorante ou eu conheço algumas pessoas que fazem e que não são médicos? Você conhece muitas, não tem controle. Olha só, não tem controle, mas que absurdo! É bem assim. A marca mais famosa que distribui a toxina botulínica no Brasil, teoricamente, ela garante para os cirurgiões plásticos que ela só vende para cirurgião plástico e dermatologista. Mas existe um monte de marcas semelhantes que vendem para qualquer pessoa. Se você ligar lá, o cara vem te entregar aqui um frasquinho de Botox. Olha só, que coisa. É uma coisa impressionante. Impressionante. Não há controle nenhum. Impressionante. E aí, além do Botox, né, que é a toxina botulínica, a gente pode combinar esse tratamento com outras coisas. Preenchedores faciais, que basicamente são de ácido hialurônico, né? Eles preenchem as rugas da face, então o suco nasogeniano, né? As rugas periorais, as rugas em volta dos olhos, a região frontal, e vão apagando as rugas. Esses preenchimentos dérmicos... Apagam, mas elas voltam depois, ou não? Esses preenchimentos dérmicos, eles apagam as rugas, preenchendo elas, porque elas são uma dobra. Ele preenche e deixa ela planinha de novo, né? E aí ela se apaga, aí a durabilidade depende do tipo de produto, mas pode chegar até 2 anos, 4 anos de duração. É que nem você vai no mecânico e fala, depende da forma que você usa o carro. Então, mais ou menos, depende da manutenção do rosto, a coisa vai prosseguindo assim. Mais. Exatamente. Sabonete faz mal pro rosto? Não. E uma vez um dermato me disse que não lavar o rosto mais do que uma vez por dia com sabonete. Na realidade, é que antigamente a gente só tinha aqueles sabonetes muito agressivos, muito alcalinos, né? Hoje em dia a gente tem sabonetes neutros, pode lavar à vontade, sem problema. Tem paciente, isso vai variar de paciente para paciente. O paciente tem a pele mais ressecada, não pode
usar tanto produto Ô, saponáceo. doutor, mas eu já sou do tempo desses sabonetes novos, viu? Eu não sou tão... Não, tô só. Não quis dizer. Antigamente... É que antigamente a gente tinha 5 tipos de sabonete no mercado. Era Febo, Palmolive. Aquelas coisas assim, né? Agora a gente tem sabonete líquido. E peeling? Peeling, o esteticista pode fazer? Teoricamente, alguns peelings ele pode fazer, principalmente os mecânicos. Peeling é um desgaste da pele, tá? Como é que é feito esse desgaste? Ele pode ser feito de várias formas. Pode ser mecânico, desgastando, por exemplo, com um creme cheio de grãozinhos de areia, que esfrega ali, vai desgastar a superfície da pele. Pode ser um desgaste mecânico através de um aparelho, algum aparelhinho que lixa a pele, um peeling de diamante que sopra pedrinhas de areia, né, na pele. E pode ser um peeling químico, que aí usa um ácido que desgasta a parte superficial da pele. Alguns peelings podem ser feitos por esteticistas, outros podem ser feitos só por médico. E existem peelings muito agressivos, que na realidade só podem ser feitos por médicos dentro de centros cirúrgicos, por exemplo. Deixa eu voltar um pouquinho aqui no Botox, apesar de ser marca, né? Vou voltar aqui no Botox e no preenchimento. Nós também, quando fazemos, eu nunca fiz isso, né? Eu tenho certeza que eu preciso, mas eu nunca fiz isso. Precisar é muito relativo, poderia fazer se quisesse. Mas a gente perde sensibilidade, né? Não perde sensibilidade. Não perde? Não perde. Nem no Botox? Nem no Botox. Mesmo a gente não conseguindo se movimentar e tal? É até estranho porque assim, quando a pessoa faz a primeira vez, por alguns dias ela estranha não conseguir levantar muito a sobrancelha. Porque às vezes ela usa isso muito no dia a dia, na expressão dela. Mas a sobrancelha faz parte da expressão das Exatamente. pessoas. Quando eu falo contigo, isso aqui sumiria tudo, essas ruguinhas em cima e tal? A maior parte sim. Mas é o que eu te falei. Aí vai da habilidade do cirurgião que está fazendo, do médico que está tratando a área. Quando eu faço esse tratamento, eu deixo o paciente fazer um pequeno movimento da sobrancelha, para ele não ficar com aquela cara de louça, né? Entendi. E aí paraliso só a parte que precisa paralisar. Mas se paralisar tudo, fica com o rosto bem quietinho. Tomar cuidado com quem faz, porque vai que de repente você começa a piscar com um olho só, né? Não pisca dois olhos. Às vezes tem dificuldade para mexer a pálpebra. A pálpebra também. Se errar o lugar de aplicação, pode ter dificuldade para fechar o olho, né? Ter dificuldade para abrir totalmente a pálpebra. Então, tem que tomar cuidado com o profissional que você procura. Nenhum desses procedimentos aí é bancado pelo SUS? Não, nenhum dos procedimentos. Não. Tudo nem pelos convênios? A toxina botulínica tem algum uso no SUS para espasmo muscular. Né? Então tem aquela paciente que tem espasmos, por exemplo, do olho, da musculatura orbicular, fica piscando o olho o tempo inteiro. Então faz a toxina botulínica para tratar o espasmo e ela vive assim. Aí o SUS dá cobertura, o convênio dá cobertura. Entendi. Mas na parte tudo que é corretivo não. não tem esse... tudo que é estético não. Estético não tem cobertura. Corretivo tem, estético não, tá certo. Isso. Muito bem. Doutor, o que é bom para a pele, hein? Fala para tratar a pele? O que é bom para a pele? Eu já ouvi, a gente já fala, o cara fala, tome bastante água, a água é muito boa para a pele. Quer dizer, o que na realidade é muito relativo e é relativo às pessoas, né? É como eu estava te falando, tem muita variedade de tipos de pele na população. Além do tom da pele, né, que se varia em vários subtipos, a gente ainda tem peles oleosas, peles mais secas, peles extremamente gordurosas que dão aquela grande quantidade de acne. Então, para cada paciente tem uma indicação. Para tratar pele em si, o melhor profissional que existe é o dermatologista. Dermatologista. Eu sempre, na minha clínica, eu trabalho com mais médicos, dermatologistas, então, às vezes a pessoa me procura e fala, doutor, eu queria saber um tratamento para pele. Falou, é na porta do lado. Olha a informação que coloca aqui a produção pra gente. Em 2014, os procedimentos não cirúrgicos representavam apenas 17% da fatia de procedimentos estéticos realizados pelos cirurgiões plásticos. Em 2016, o índice subiu para 47,5%. A crise pega também nessa parte aí da medicina? Sim, a crise pega muito. Na cirurgia plástica, talvez seja a especialidade mais atingida pela crise. Porque é uma cirurgia que... Para muitos é o supérfluo do supérfluo. Isso, para muitas pessoas é só estético. A parte corretiva, reconstrutora, ela se mantém em qualquer situação. Mas a parte estética não. A parte estética sofreu muito nos anos 2015, 2016, aí com a crise, na época do governo Dilma e tal. Foi bem tumultuado. Doutor, interessante isso que eu vou lhe perguntar.
Alguém vai procura pelo senhor fazer uma cirurgia plástica, é preciso detectar também se aquela pessoa está preparada para fazer cirurgia plástica, porque às vezes, de repente, a pessoa vai e faz a cirurgia plástica e fala, não gostei porque não ficou. A pessoa tem que estar preparada para se aceitar novamente, aceitar uma nova pessoa de repente? Sim, é papel do cirurgião plástico conseguir identificar isso. Ver aquela pessoa que está apta a ser submetida ao procedimento e a que não está. E mostrar para essa pessoa o caminho que ela vai percorrer até atingir o objetivo e a possibilidade de resultado que você tem para dar para ela. Porque às vezes a pessoa entra no seu consultório achando que ela vai deitar na maca e acordar 3 dias depois igual a Barbie. E não é assim que funciona. Ela vai acordar 3 dias depois, no dia seguinte, toda roxa, inchada, dolorida. E aí ela vai passar por um processo lento até ela se recuperar, né? E chegar no objetivo melhor que você pode dar para ela como resultado. Mas é muito importante, porque às vezes a gente opera um paciente que não está preparado para aquele resultado e ele se acha pior do que era antes. Ô, doutor, é verdade que o inverno é melhor para se fazer cirurgia plástica? No Brasil, aqui a gente tem pouca estação definida, né? Mas quando a gente tem época de frio, é mais confortável, por estar na fase de recuperação, por uso de modeladores, é um pouquinho mais confortável. Aqui na nossa região a gente não tem muito época de frio, né? A gente passa por alguns dias de frio. Mas em épocas onde em regiões onde o clima é temperado, né? Que, por exemplo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, aí as pessoas preferem operar na época mais fria. Sim. O cirurgião plástico, uma vez cirurgião plástico, faz plástica em qualquer órgão ou em qualquer região do corpo e tal? Normalmente a formação é bem ampla, né? São 11 anos de formação, né? 11 anos? São 6 anos de plástica, 6 anos de normal, de medicina, 2 de cirurgia geral e mais 3 de cirurgia plástica, fora subespecialidade, que aí pode fazer mais quantos anos a pessoa desejar. Por exemplo, o Dr. Samir. Dr. Samir, ele tem uma região onde ele mais se concentra para fazer cirurgia ou não? Não, eu trato todas as áreas do corpo. Se eu quiser lá mudar meu nariz, você muda? Sim, mas tem coisas da plástica que eu não faço. Por exemplo, implante capilar. Não gosto. Isso é uma cirurgia plástica também? Isso também é parte da cirurgia plástica. Implante também? Não sabia. Então, isso aí não é para mim, eu não faço, eu indico para um colega que faz. Mas isso eles fazem então, tem tanta gente que anuncia que faz implante, essa coisa toda. Isso aí tem que ser feito por um dermato, então? Um dermatologista ou um cirurgião plástico. Normalmente são as 2 especialidades que tratam isso aí. Agora tem um chá muito bom, né, para queda de cabelo? Chapéu, exatamente. As mais comuns são mama. Mama. Né? Prótese mama, mamoplastia, lipoaspiração. Lipoaspiração talvez seja a mais comum de todas. E abdominoplastia. Essas 3 são as mais comuns. Perfeito. A lipo, ela também não é custeada pelo SUS? Pelo SUS? Não, a liposcultura não. Aliás, o doutor acho que não atende convênio nenhum, né? Não, atendo. Tem alguns convênios que atende. Atendo alguns convênios. Tá bom. Então vamos lá. Prótese de mama. Primeiro, há uma lei que determina que a mulher que tem um CA de seio, que faz uma mastectomia, aí a prótese é bancada pelo SUS. Tudo pode ser bancado pelo SUS, né? Quando a paciente tem câncer de mama, ela pode fazer o tratamento pelo SUS ou pelo convênio médico dela, né? Tá. Tudo é custeado pelos convênios ou pelo SUS, sem que ela tenha gasto nenhum. Todo o tratamento do câncer, a cirurgia para remoção do câncer e a cirurgia reparadora, que aí é com a cirurgia plástica. Tá. E o produto que se utiliza para fazer, para colocação da prótese na mulher que teve câncer, é o mesmo que se coloca em qualquer outra mulher que não tenha tido câncer, que tenha ido lá e tenha pago particularmente? Sim, pode ser o mesmo, ou às vezes a gente usa um produto um pouquinho mais sofisticado. Para quem? Para quem tem câncer, porque existe uma prótese que dentro dela existe uma bolsa que eu posso insuflar e desinsuflar. E nas reconstruções mamárias a gente usa esse tipo de prótese que a gente pode ajustar o volume, porque às vezes uma mama não é bem igual a outra, então a gente ajusta o volume para ela ficar com a mama mais parecida. Olha. Nas cirurgias de reconstrução a gente usa pode usar esse tipo de prótese, que é a que eu mais uso. Mas nas cirurgias estéticas não, a prótese é inteirinha de silicone. Inteirinha de silicone. Isso. E a prótese, ela é no seio, por exemplo, precisa ser trocada de vez em quando, não? Não existe nenhuma prótese que seja definitiva, nenhuma, tá. né? Agora, o prazo de duração dessa prótese dentro da paciente depende de alguns fatores.
da qualidade da prótese, talvez o fator mais importante, Tá. né? E da reação que o organismo da paciente vai fazer contra a prótese. Porque o organismo luta contra aquele algo estranho no Isso. corpo? O organismo luta contra qualquer coisa estranha que entre no nosso corpo, qualquer prótese. A prótese de coração, a prótese de artéria, a prótese arterial, por exemplo, a prótese de joelho, ele luta contra qualquer uma. Tá. Contra algumas ele consegue fazer alguma coisa contra elas, contra outras não. Mas no máximo, contra a prótese de mama, a tentativa inicial dele era expulsar ela para fora do corpo. Mas como ele não consegue, ele forma uma cápsula em volta da prótese que fecha a prótese e separa ela do resto do organismo. Quando ele formou essa cápsula continua tendo uma reaçãozinha ali de corpo estranho durante toda a vida da paciente. Ou toda a vida que a prótese fica lá. Tá. Até um dia, 10, 15, 20, 30 anos depois, Sim. essa cápsula vai estar tão espessa, vai estar tão espessa que a paciente vai sentir a mama dela mais dura do que era antigamente. Perfeito. Aí nessa hora é hora de trocar. Troca a prótese. Aí Isso. o processo começa. Remove a prótese e a cápsula e coloca uma nova. A prótese, para se colocar a prótese de seio na troca, por exemplo, é com corte, né? Se corta. Tanto a primeira vez quanto tanto a primeira quanto a segunda vez. Não é nada injetável assim. Não. Faz uma incisão, normalmente na parte inferior da mama. Uma incisão de 4,5, 5 centímetros. E por ali a gente coloca a prótese. Tá. E ela pode ser inflada, algumas, como o senhor disse? Sim, existiam próteses antigamente que eram infláveis, totalmente infláveis. Ela era como uma bexiga vazia, que se colocava lá dentro e depois enchia de soro. No Brasil, esse tipo de prótese nunca teve adesão. Agora, existe no mercado brasileiro também as próteses que são usadas em reconstrução. Elas têm uma pequena bolsa dentro delas que podem ser insufladas e desinsufladas. Entendi. Mas ela é totalmente revestida de silicone. E quando chegar esse momento de trocar, se a paciente não trocar, qual é a consequência? Na verdade, não tem maiores consequências. Ela pode permanecer sentindo aquela mama mais dura, cada vez mais firme, a ponto até de chegar a ter algum incômodo doloroso ao toque, coisa assim. Mas nada que possa fazer mal a ela. Doutora Angelina Jolie tirou as 2 mamas, colocou prótese e tal, como prevenção ao câncer e tal. Ela se preveniu de vez? É assim, ó. A Angelina Jolie, ela fez uma mastectomia preventiva, profilática. Tirou todo o tecido mamário e colocou 2 próteses no lugar. Nós fazemos isso no Brasil também, né? Nós fazemos isso com a paciente que tem câncer. Às vezes o câncer está em uma mama só. E quando nós vamos reconstruir, a gente acaba por retirar o tecido da outra mama e deixá-la com menos quantidade de tecido possível. Tá. Ainda assim, a chance dessa paciente ter câncer de mama, porque a gente mantém o complexo areolo-mamilar, a areola, o mamilo, ali começam as glândulas mamárias. Então há a chance dela ter câncer de mama naquela região. Mas é menor. Mas é muito menor, exatamente. Porque se você considerar que você tirou boa parte, se você deixou 20%, então, teoricamente, ela tem 80% de chance menor, porque não tem. Por isso que a gente chama isso de cirurgia de redução de risco. Né? A gente reduz o risco de ela ter um evento desse. Um evento de um surgimento de um nódulo ou um câncer, alguma coisa assim. Tá certo. E essas próteses são nacionais? Sim, nós temos no Brasil uma grande fabricante nacional, né, de projeção internacional. Temos várias outras menores aqui no Brasil. E nós temos próteses de praticamente todos os países, né? Alemanha, Estados Unidos, França. Mas no Brasil nós temos próteses de muito boa qualidade. Fala uma coisinha só sobre a lipoaspiração, porque eu conheço... Bom, claro que jamais citaria o nome, mas eu conheço uma pessoa que ela era bem gordinha, bem barrigudinha, ficou fininha. Eu a vi outro dia 2 vezes maior do que ela era. Por que isso acontece? É assim, a lipoaspiração não é uma cirurgia para tratar a obesidade, né? Ela é uma cirurgia para modelar o corpo. Inicialmente, ela pode até parecer muito boa para tratar a obesidade. Você pega uma paciente que está um pouco acima do peso, lipoaspira esculpindo o corpo dela, né? Porque a gente chama isso de lipoescultura, porque realmente a gente desenha os contornos corporais. A cintura, o bumbum, a coxa, né? E lipo se faz em qualquer parte do corpo? Se faz em qualquer parte do Naquele corpo. músculo do tchau, por exemplo, aqui embaixo? Pode fazer embaixo do também. braço, na perna, no tronco, no quadril, né? Só que se essa paciente permanecer ganhando peso,
ela vai engordar da mesma forma. É como quem faz a bariátrica. Vai Se a paciente permanecer numa ingesta calórica muito alta, ela vai ganhar peso. Não vai ter jeito. Às vezes ela até pode engordar um pouquinho mais acinturadinha, né? Porque foi lipoaspirado ali e tal. Mas vai engordar. E lipo pode se fazer mais de uma vez? Sim, pode. Pode se fazer mais de uma vez. Mas a gente não deve usar isso como fator de emagrecimento. Sim. Ganho 10 quilos, vou lá fazer uma lipo. Ganho mais 5. Exatamente. Até porque é um período de recuperação. Sim, não é uma coisa até porque tão você simples, acaba né? expondo a paciente a um risco, né? De fazer várias cirurgias em sequência. Sim, Você deve... O médico tem que saber identificar isso aí. Às vezes a gente ouve dizer, esse paciente está na sexta lipoaspiração. É um exagero, né? Precisa tomar muito cuidado com isso. Precisa tomar um pouco de cuidado. Doutor Samir Eberlin, muito obrigado aqui pela sua... Obrigado, eu que seus agradeço. esclarecimentos, muito didático, muito bom. Espero que o senhor tenha gostado, gostei demais aqui muito. da sua entrevista. E vocês em casa também, tenho certeza que vocês gostaram. Tem muito mais coisa pra gente falar. É bom porque aí a gente volta numa outra oportunidade, convida o doutor mais uma vez para vir aqui ao programa, tá bom? Gente, eu volto à noite, tem o RF Esporte Clube. Olha aí, hein? Neymar tá fora da lista dos 10 melhores jogadores do mundo. A gente vai comentar no Esporte à noite, tá bom? Até mais. Tchau, pessoal. Valeu, doutor.